paz, meus amores! Quantas saudades! Olha, eu sei que Papai do Céu tem cuidado de vocês e de mim também. Então, eu quero que vocês fechem os olhinhos, porque agora nós vamos conversar com Ele, tá bom? Papai do Céu, nós te amamos, nós te adoramos, exaltamos o teu santo nome, ó Pai, porque tu és bom, tu és poderoso, tu és santo e único, ó Pai. Pai, o teu amor é verdadeiro, Pai, e é eterno. Que o Senhor nos leve a valorizar, ó Pai, as coisas do Senhor, porque as coisas do Senhor são eternas. Coloca a tua presença cada dia mais na nossa vida. Reina no nosso coração, habita em nós. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor habite no seu coração, no seu lar, na sua família. Amém? E hoje nós vamos continuar a conhecer mais um pouquinho da história daquela grande missionária, Amy. Então, crianças, eu vim aqui para contar para vocês que Amy tinha um cavalinho quando ela era criança. Ela tinha um cavalinho e gostava muito de passear com esse cavalinho à beira da praia, na areia. Mas um dia ela não imaginava. Ela caiu do cavalo. Ela estava passeando com seu cavalo e de repente ele a jogou para trás. Ela caiu e bateu a cabeça. E foi tão grave que ela ficou muitos e muitos dias apenas deitada na cama, imóvel. Ela não podia mexer o seu pescoço e a sua cabeça. Mas ela aprendeu uma lição com isso. Amy aprendeu que o tempo de esperar não é um tempo desperdiçado. O tempo de esperar também é um tempo importante, porque naquele momento ela também conversava com o Senhor, orava pelas crianças, pelas vidas que Deus tinha colocado a ela. Então, o tempo de esperar para Amy foi tão importante que isso a ensinou que mais para frente ela precisaria aprender também a esperar. Amy tinha no seu coração o desejo de servir ao Senhor. Amy tinha no seu coração a decisão de adorar, de agradar ao Senhor, independente do que as pessoas achassem. Ela já tinha decidido que sempre faria aquilo que agradasse ao Senhor, porque as coisas do Senhor são eternas, são para sempre. E Amy um dia tinha ido ao culto com a sua família. E ao retornar do culto, num domingo de manhã, chuvoso, um dia muito frio, ela encontrou do outro lado da rua uma velha senhora. E aquela senhora estava toda maltrapilha, com a roupa toda rasgada. E ela estava carregando muito peso nas suas costas. Ela tinha uma sacola muito pesada e ela estava com grande dificuldade para levar aquela sacola. As pessoas que estavam com Amy acusaram a senhora, dizendo: "Olha, aonde já se viu? Hoje é domingo, dia de ir para a igreja, e essa senhora está trabalhando? Isso está errado?" Mas Amy não pensava assim. Amy se compadeceu daquela senhora. Amy moveu o seu coração pelaquela senhora e voltou-se e foi ajudá-la, porque ela sabia que tinha algo de errado. Então, Amy foi até a senhora e ajudou a senhora a carregar aquele peso. E ensinou a senhora que o amor de Deus, o Pai, por seus filhos é eterno e durará para sempre. Amy queria fazer algo que durasse para sempre, para toda a eternidade. Ela não se importava se as pessoas entendessem ou não, porque ela sabia que só as coisas eternas são importantes, coisas que irão durar para sempre. Vocês já notaram que a nossa figura, ela tem um círculo? Este círculo representa o amor de Deus, porque ele não tem começo e nem fim, é para sempre. Então, este círculo representa o amor de Deus
nos leva a lembrar que Deus é eterno e que Ele sempre será eterno. E Amy sempre desejava fazer as coisas para Deus, coisas que durariam para sempre. Quando olharmos para essa figura e vermos esse círculo, a gente vai se lembrar das coisas eternas, as coisas de Deus. E ao contrário do que muitas pessoas diziam, Amy não se importava. Amy continuava a ajudar as pessoas, levava marmitas para as pessoas necessitadas que não tinham alimento, marmitas com sopa. Amy orava pelos doentes, fazia visitas a eles. Amy continuava a fazer a obra do Senhor. E todos os dias na sua casa ela recebia um grupo de pessoas para ensinar a palavra de Deus, para levar essas pessoas a confiar no Senhor e mostrar a eles que as coisas do Senhor são importantes. E ele falou do Senhor para muitas pessoas. Olha, Amy sempre estava falando do Senhor para as pessoas. Ela queria espalhar o amor de Deus. Mas Amy tinha algo muito importante no seu coração. Amy queria resgatar crianças para o Senhor. E Amy foi morar na Índia. E lá na Índia, Amy teve grandes dificuldades. Mas ela tinha um desejo muito forte no seu coração, que era resgatar as crianças que eram apresentadas, que eram entregues, que eram vendidas no templo pagão, no templo dos falsos deuses. Deuses que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Os falsos deuses. E Amy sabia que muitas crianças eram entregues a esse templo. E ardia no coração dela o desejo de chegar antes, de chegar na frente e trazer essas crianças que iam para o templo para Deus. Não permitir que essas crianças fossem entregues ao templo. Muitas crianças eram entregues ao templo porque às vezes acontecia da mãe falecer, a mãe morrer. E o pai, para não cuidar da criança, vendia a criança para o templo. Muitas famílias passavam necessidade, não tinham alimento, não tinham condições e vendiam crianças para o templo para obter o dinheiro. Até bebês eram vendidos para o templo. E Amy ficava muito triste com isso. Amy continuava falando a palavra de Deus para muitas pessoas, muitas crianças. E muitas crianças foram alcançadas, mas não as crianças do templo. Apenas uma criança Amy tinha conseguido resgatar, Prena. Vocês lembram, né? Pois é, Prena ficava muito feliz todos os dias quando Amy chegava em casa, toda cansada, porque havia saído para falar do Senhor para as outras pessoas. Amy estava sempre à procura de pistas para descobrir como era que essas crianças eram levadas e entregues ao templo, porque era ela que queria pegar essas crianças e levar para Deus, mostrar o verdadeiro caminho e o verdadeiro Deus. Pois é, um dia Amy soube que um pai ia vender uma criança para o templo e ela se antecipou e foi tentar negociar com o pai. Ela chegou primeiro e foi conversar com ele e ele aceitou. Ela orou ao Senhor para saber se realmente Deus estava de acordo dela comprar aquela criança para Deus, trazer para morar com ela, aonde ela pudesse ensinar ali a palavra do Senhor e mostrar o verdadeiro caminho, o caminho da salvação, da vida eterna. E então, Amy recebeu a resposta de Deus, sentiu no seu coração que ela deveria sim comprar aquela criança para Deus. E Amy foi conversar com o pai e ela pagou o preço que o pai exigiu, 100 rúpias. Na época, era esse o valor pela criança, era um alto valor. E sem saber de nada, olha só, Amy resgatou a criança. Sem saber de nada, Amy orou ao Senhor e pediu para que o Senhor restituísse aquele valor que ela havia pago pela criança, para saber se realmente Deus estava de acordo. E 10 dias depois, uma missionária, sem saber de nada, entregou a Amy exatamente o valor que ela havia pago pela criança. Que bênção! Dias mais tarde,
Amy conseguiu resgatar também um bebê de apenas 13 dias. Estava sendo entregue para o templo e Amy conseguiu resgatar. Amy também resgatou uma moça de 16 anos, Joia de Vitória. Joia de Vitória era uma moça adolescente que já havia falado com Deus, já havia ouvido falar do Senhor, tinha ganho uma Bíblia, estava aprendendo da palavra do Senhor. Nessa mesma época, Amy estava com ela já estava com 16 crianças morando na sua casa. E então, Amy pensou, nossa, essa casa já está pequena, porque eu já tenho 16 crianças. Então, é uma casa pequena para todos. Preciso encontrar uma casa maior, num lugar seguro. E então, Amy foi à procura de uma nova casa. E ela encontrou em Dohnavur uma casa no sul da Índia, num lugar calmo, tranquilo, entre montanhas e o mar. Perfeito! Amy e as suas 16 crianças que haviam sido resgatadas mudaram-se para lá. Nessa época foi que Joia de Vitória, uma moça de 16 anos, ouviu falar deste lugar, ouviu falar que em Dohnavur havia alguém que cuidava, que dava segurança, que dava proteção para aqueles que queriam aprender do Senhor Jesus. E como ela estava aprendendo porque tinha ganho uma Bíblia, ela sabia que era pecadora, pois ela mesma já tinha oferecido oferendas nos templos pagãos aos outros deuses. Joia tinha sentido no seu coração que estava errada, que ela era pecadora. Então Joia tinha se arrependido e sabia que ela não poderia ficar dividida entre Deus e os outros falsos deuses. Ela tinha que escolher, e ela escolheu Deus. Sabendo que em Dohnavur havia Amy, uma pessoa que estava pronta, de braços abertos para recebê-la, um dia ela levantou-se e, sem falar nada para a família, ela atravessou o rio e chegou até a casa de Amy. Amy a recebeu com muita alegria, mas a família, ao descobrir, ficou muito aterrorizada. A família foi atrás de Joia e ficou ali aos arredores da casa de Amy até que Amy e Joia se pronunciaram. Joia, na idade que já tinha 16 anos, poderia escolher aonde ela iria morar. Se ela iria morar com a família e seguir os deuses pagãos, ou se ela iria morar com Amy e seguir ao Deus verdadeiro. E Joia declarou em público, confessou que ela queria seguir o Deus verdadeiro e queria morar com Amy. Então, a partir daquele momento, a família não poderia fazer nada e Joia passou a morar com Amy. Então, Amy continuou a procurar mais pistas para conseguir resgatar as crianças do templo. E nesse tempo, Amy recebeu uma carta da Irlanda. E lá dizia que seu pai, era do seu pai aquela carta, e seu pai não estava bem. Quando Amy recebeu a carta, Amy ficou muito triste, porque soube que seu pai não estava bem e que ele estava querendo vê-la. Amy ficou muito triste porque ela amava o seu pai, né? Vocês podem ver Amy chorando. Ela amava muito o seu padrasto, mas que ela considerava como pai. Mas ela sabia que se ela fosse, todas as crianças ficariam inseguras. Todas as crianças correriam perigo de ficar ali sozinhas, sem ela. Então as pessoas vinham e falavam para Amy: você tem que ir ver seu pai, ele precisa de você, ele está morrendo e ele quer ver você. Mas ao mesmo tempo,
Amy pensava que não podia abandonar as crianças que Deus tinha dado a ela para cuidar. E Amy sempre tinha no seu coração que ela queria fazer a vontade de Deus e seguir aquilo que Ele determinasse, né? Então, Amy pensou: Deus me deu todas essas crianças para cuidar. Não posso abandoná-las, não posso abandonar o trabalho do Senhor. Amo meu pai, mas vou ficar na Índia. Vou continuar. E lá Amy continuou por aproximadamente 56 anos. Amy ficou morando na Índia até a sua morte. E então, Amy decidiu fazer aquilo que era da vontade de Deus. Ela sempre escolheu fazer as coisas que são do agrado do Senhor, porque as coisas do Senhor são eternas, duram para sempre. Como eu falei para vocês do círculo, não tem começo nem fim. O amor do Senhor, ele é verdadeiro e dura para sempre. Então que vocês também, meus amores, possam pensar nas coisas do Senhor e sempre escolher fazer aquilo que agrada a Deus em primeiro lugar, tá bom? As coisas do Senhor são eternas, duram para sempre, e é nelas que nós devemos dedicar o nosso tempo. Um beijo, fiquem com Deus. Amo vocês!